Histórias, grandes histórias. Chegamos à reta final da segunda temporada do programa Contador de Histórias, né? Essa temporada aqui onde fomos mais intimistas, nessa temporada onde mostramos para vocês as maneiras simples de viver através das histórias, dos contos, dos lugares e das aventuras aqui. E no episódio de hoje a gente dá continuação a essa grande reflexão da maneira simples de viver. Fique agora com o episódio mais lindo da temporada, o último episódio aí da temporada do programa O Contador de Histórias, da TV Paradise para o mundo. Fique agora com o último episódio da segunda temporada. Nada é mais real que aprender maneiras simples de viver. Nada é mais real que aprender maneiras simples de viver. Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender. Assim já diz a letra da música, né? Hoje a gente tá voltando aqui, onde a gente gravou um dos nossos primeiros episódios, pra gente gravar o nosso último episódio da temporada do Contador de Histórias, maneiras simples de viver, aqui da TV Paradise para o mundo, né? E a pergunta que a gente deixa nesse episódio é: pra você, o que é maneira simples de viver? Pra você, qual é a maneira que você tá vivendo? Qual é a maneira que você tá se colocando no mundo? Hein? Você já parou pra refletir sobre isso? Você já parou pra refletir sobre pra onde você tá seguindo? O que pra você realmente tem importância? O que é importante pra você? Será que o que é importante pra você é isso que vai fazer a diferença pro mundo? Hein? Já parou um dia pra reparar nos detalhes das coisas, da simplicidade do dia, agradecer pelo dia, ser uma pessoa observando o mundo? Já parou pra isso? Sair dessa correria do dia a dia? Nessa temporada a gente fez muito disso, né? Nos divertimos, analisamos, andamos, caminhamos, conversamos, lembramos, trouxemos lembranças à tona, né? Lembranças de coisas boas que vivemos. E muitas das vezes a gente precisa fazer isso pela gente, por nós, né? Para aprender a voltar à nossa essência, observar o dia, a terra de chão batido, a estrada de chão batido, os pássaros pela manhã, o canto dos pássaros. A gente quis mostrar um pouquinho dessa simplicidade, da nossa maneira simples de viver aqui numa cidade de interior, né? Numa cidade pequena do interior, aonde muitas das vezes não observamos a riqueza que temos. E como é gratificante levar isso para uma cidade grande, para que as pessoas da cidade grande também vejam que numa cidade pequena existe maneira simples de viver, e também na cidade grande existe maneira simples de viver, e a maneira simples de viver é viver a sua essência, viver a sua verdade, né? E colocar ela pro mundo, colocar ela à tona. Então, nessa temporada a gente quis fazer muito isso, e foi propositalmente, né? Trabalhamos toda a temporada apenas com celular na mão, mostrando caminhos e jornadas, lugares, né? Lugares que muitas das vezes a gente passa e não observa, e não sente a beleza daquele lugar, né? Passa repetidamente, passa várias vezes e não tem a delicadeza de observar. E assim é a vida, né? A gente às vezes não para e observa aqueles momentos. Os momentos que realmente vão ficar para lembranças, eles serão eternizados apenas nas nossas memórias. E a gente quis eternizar aqui através dos vídeos, através das nossas conversas, através das nossas falanças, né? E a vida é isso. A essência dentro da gente é encontrar maneiras simples de viver. E muitas das vezes a nossa alma tá pedindo pra gente isso, né? Desconectar um pouco,
para se conectar ao que é real. Desconectar um pouco para se conectar a você, a sua verdade, a sua essência, nessa maneira simples de viver. Vamos lá para mais um episódio, o último episódio da temporada. Vamos bater mais um pouco de papo aqui? Vambora? Vai ter um dia que você vai despertar para a vida, ou se você já despertou, isso vai acontecer mais ou menos na base dos 30, lá na base dos 30. Aonde a gente vai buscar a nós mesmos, né? Tem um ditado que as pessoas sempre falam, que existe na nossa vida a noite da escuridão da alma. Que é a noite que realmente a gente nos busca na escuridão. Porque durante toda a vida a gente conta tantas histórias, conta todas as histórias pra gente e nenhuma nos conecta. E essa noite da escuridão eu tô aqui citando os 30, mas ela pode ser a qualquer momento na nossa vida, né? Porque é a noite que busca a nossa essência. É os dias que a gente vai buscar a nossa verdadeira essência, aquilo que realmente nós somos, aquilo que realmente a gente veio para fazer nesse mundo. E para isso a gente vai precisar de silenciar bastante para ouvir esse silêncio, porque muitas das vezes a gente foge de nós mesmos o tempo todo, e o tempo todo a gente está fugindo de quem somos, da nossa essência, porque a gente muitas das vezes tem medo, nós temos medo, às vezes, de nos lidar com o nosso poder próprio, com aquilo que realmente nós somos. E a gente fica buscando refúgio dentro de outras coisas, né? E não há coisa melhor que um dia simples para você silenciar tudo. Andar pela mata, conhecer o mundo. Aliás, conhecer esse mundo que há dentro de você. A beleza que há dentro de você. Essa essência que já foi colocada aí dentro de você. E às vezes a vida só está despertando ela aí dentro. Admire o sol. Admire o sol. O sol sempre vem para iluminar as nossas sombras, as nossas inconstâncias, os nossos medos. O sol sempre vem para nos revelar algo importante e grandioso sobre nós. Ele é luz, e é a luz que ilumina. E muitas das vezes o sol ele se conecta na gente para que a gente também nos conecte à nossa luz interior, à nossa verdade interior. Essa verdade que muitas das vezes a gente não tem essa coragem de colocar para fora, porque a gente foi criado num mundo onde a gente tinha que reter os nossos poderes. A gente se encontra, a gente se perde, a gente se conecta, a gente desconecta. E a gente vai. A vida é isso. Essa eterna inconstância de mudanças, e a gente precisa estar aberto a isso. E tá tudo bem querer mudar. Às vezes a gente não precisa querer entender. A vida não é roteirizada como a gente pensa e imagina. É nós que roteirizamos a vida. É nós que colocamos o roteiro de como vai ser, de como vai começar, de como vai terminar, de como vai acontecer. E às vezes, muitas das vezes, se a gente for parar para analisar o nosso caminho, a gente mudou tantas vezes. A gente mudou esse roteiro mesmo que a gente criou pra gente. Então a gente não tem essa obrigação de dizer pra vida que ela tem que ser dessa forma. Não, é só sentir o fluxo dela e entender. Porque lá na sua experiência, o dia que você se sentir mais experiente, porque o tempo todo a gente tá nessa inconstância, no dia que você se sentir quase pronto e preparado, você vai entender ainda que você não estava nem pronto e nem preparado. Você só estava experienciando, você só estava vivendo. E essa é a vida, né? Muitas das vezes a gente fica o tempo todo caçando sentido. E o único sentido da vida é só viver. É isso. É viver cada experiência, sentir ela como ela é. E tá tudo bem, se abraçar nos momentos bons. E nem todos os dias vai ser felicidade, porque todas as emoções, elas têm que ser vividas. Você vai precisar de rir, você vai precisar de chorar, você vai precisar de gritar, você vai precisar de tudo. Mas acima de tudo, você vai precisar de se abraçar. Entender que você é isso, que você é isso. É o abraço quente, é o grito forte, é a alegria, é o sorriso alto, né? É o choro profundo. E o choro raso. É isso, é a gente. E muitas das vezes a gente precisa abraçar isso. E não nos ensinaram a abraçar essas nossas inconstâncias. Nos programaram para ser feliz o tempo todo. Nesse loop, né, de programar a nossa vida o tempo todo. Ah, quando eu crescer eu vou me formar nisso, isso e aquilo. E às vezes nem é o que seu coração pede. Ah, mas quando eu crescer vai ser assim, assim. E às vezes a vida vai te levar para outros caminhos diferentes. Ah, mas vai ser dessa forma. Gente, não vai ser da forma da gente. Vai ser da forma que a vida vai nos colocar. E a vida vai posicionar para perceber como a gente vai reagir a tudo aquilo.
como a gente vai reagir o dia mal, como a gente vai reagir ao dia ruim, como a gente vai reagir ao dia bom, como a gente vai reagir diante das situações. E o tempo todo, a melhor pergunta, na idade que eu chego, eu sempre me pergunto o que a vida precisa me ensinar com isso, o que eu preciso aprender com a vida nisso. O que a vida está me ensinando sobre essa situação que eu estou passando, sendo ela boa ou ruim, sendo ela legal ou não. A vida o tempo todo está nos ensinando algo. E a gente precisa ter a delicadeza para observar isso, para entender e compreender. Porque quando tudo que você entende é como a escola, né? Se na escola você não entende a matéria, se você não entende ali o que você passou, né? Se você reprovou, você vai voltar a fazer a mesma coisa. Então, para que a gente passe nessa escola da vida, a gente precisa aceitar, deixar passar, tá tudo bem. E partir para o próximo nível, para a próxima série. Por ser proposital, talvez este seja o episódio mais lindo da temporada. E realmente é proposital. Esse episódio eu colocaria o nome de Despertar. Porque toda a nossa temporada foi isso. Foi falar sobre esse despertar de uma forma simples. Que as pessoas possam compreender que o valor das coisas, o valor da vida tá no aqui e agora, no momento presente, viver, experienciar, estar no momento presente, porque muitas das vezes a gente quer estar tão fora, em vários outros lugares, a gente quer estar em outras jornadas, a gente quer vivenciar o que o outro está vivenciando, sendo que a experiência é só do outro. A gente quer o que os outros querem. A gente quer estar nos melhores lugares, a gente está na comparação o tempo todo. Cheguei numa certa idade, a minha vida não fluiu. Cheguei num certo lugar, não consegui isso ainda na minha vida. Mas para aí. Você já reparou para contemplar aí tudo que você viveu durante esse caminho, durante essa jornada? Quantas conquistas você teve e você não comemorou, você não observou? Quantas pessoas queriam ter o que você tem? Quantas pessoas queriam ter a conquista que você teve? Hein? Já parou para observar isso? Não é sobre a experiência dos outros, não é sobre o que o outro tem. É sobre as ferramentas que foram te dadas para fazer o que você tem que fazer. Aquilo que arde seu coração. Porque é aí que está o caminho do seu sucesso, do seu propósito. Viver cada momento presente sem se culpar e se cobrar. E entender, como eu disse várias vezes e vou continuar dizendo, a vida está te amparando o tempo todo. É só nós mesmo, que não estamos percebendo, né? Que para tudo tem resposta, para tudo é caminho, a vida é caminho. E ela tá te dando isso como presente. Aí eu volto novamente para dizer que a gente precisa viver o momento presente, porque o momento presente é um presente dado pela vida para você, como ouvir o barulho do pássaro, ver o mato, ver os bichos, os animais, né? Essa é a minha maneira simples de viver, eu não sei qual é a sua, né? Mas começa a se conectar com a sua maneira simples de viver, porque é aí que tá todas as respostas. É aí que você precisa analisar. Começa a ser um observador dessa vida. Observar tudo e todos. Todo mundo tá aí para te ajudar. Todas as situações, até mesmo aquelas que você acha que não é legal para você, elas tá te levando para algum caminho, tá te desenvolvendo. Mas eu entendo que cada um tá num estado de consciência. O meu estado de consciência talvez não esteja nem melhor e nem pior do que ninguém, e tá tudo bem. Eu também tô caminhando, eu também tô aprendendo. E é assim que a gente segue a vida, aprendendo, compreendendo o outro como ele é, amando o outro como ele é e entendendo que a experiência de vida do outro é uma dádiva. É um presente para que você também aprenda a entendê-lo, compreendê-lo, abraçá-lo. Quando você abraça o outro, quando você abraça o mundo, você se abraça de volta. E isso é prosperidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Prosperidade e abundância. É você entender que isso também é dinheiro, mas também muitas das vezes não é. Riqueza e dinheiro, né? Dinheiro é tudo aquilo que você pode comprar. Riqueza é aquilo que você não tem dinheiro nenhum para pagar. O ar que você respira, o dia lindo, suas vistas,
Você já pensou se você tivesse que pagar menos de 1 milésimo de centavo por cada respiração que você dá? Você teria dinheiro para isso? A saúde que você tem, se todas as vezes seu coração fosse bater, se devesse pagar um pouquinho, você teria dinheiro para isso? Não. Então isso é riqueza, tá? Riqueza que o dinheiro não vai comprar. Jamais, pode até comprar, né? Mas não por muito tempo. E a gente precisa entender muitas das vezes isso, né? A vida, essa forma nossa de viver, eu não digo a vida, né? Essa forma nossa de viver nos mostrou que algumas formas da gente viver não era a forma correta. E agora o universo está dando a oportunidade pra gente entender como é viver a forma correta. E a forma correta não tá fora. Porque muitas das vezes a gente vai buscar um autocontrole lá fora, a gente vai buscar uma autorresponsabilidade lá fora, a gente vai buscar um exemplo lá fora. Não, tá tudo dentro da gente. É que agora tá despertando. E quando tá despertando, a gente não quer ficar dentro da gente para compreender qual é o momento. Para compreender que a vida, o tempo todo, tá ali. Dizendo que a gente tá amparado. E a gente se esquece. Por quê? Ouvir a gente é algo tão difícil, né? Às vezes é muito mais melhor ouvir o outro do que nós mesmos. Então aproveita esse processo que a vida tá fazendo você voltar às suas essências, você voltar quem você é, para entender que essa sim é a forma correta de você viver você, né? E que todas as riquezas voltam lá atrás, tá dentro de você e não fora. São os detalhes que fazem a máxima diferença. Observar os detalhes e compreender que as coisas são assim que elas escolheram ser. E qual é o nosso dever? Compreender que elas são assim, e muitas das vezes não vai ter como mudar, mas tem como a gente observar e entender que a gente também pode conviver com as coisas sendo assim. Tendo o olhar observador de entender que é assim. E muitas das vezes não é as coisas que tem que mudar, é nós, que às vezes temos que se adaptar às coisas como elas são. E como eu disse antes, e vou falar várias vezes, perguntar para a vida o que eu preciso aprender com isso. Por que isso é diferente de mim? E o que isso quer me ensinar? Qual é o molde? O que eu tenho que aprender? A vida rapidamente ela vai dar resposta para você. A vida ela tem esse costume de te dar resposta. O tempo todo ela tá te dando resposta quando você pede, quando você fala com ela. O que eu preciso aprender com tudo isso? Com os caminhos, com as coisas. O tempo todo a vida tá te amparando. E muitas das vezes a gente tá vivendo o nosso ego e muito pouco observando os amparos que a vida tá te dando para você viver essa experiência linda chamada vida. E todos os dias aprendendo um pouco. Então coloca na sua cabeça que é um dia de cada vez. Você não vai viver todos os seus anos, todos os seus dias de um dia só. Então para que tanta ansiedade? Para que tanto medo? Se dentro dessa experiência você está seguro, se dentro dessa experiência você está assegurado, mas parece que a gente vem com uma autodefesa tão grande e esquece de viver a sensibilidade disso aqui, né? E a sensibilidade disso aqui está em tudo, como eu disse antes. Observar cada passo da jornada, abraçar-se em cada caminho da jornada, entender que a vida é assim. E o que a gente veio fazer aqui? Essa é a pergunta que nunca vai escalar. Porque eu creio também que essa pergunta nunca terá resposta, né? Mas dentro da gente eu creio que vai fazer a total diferença do que a gente veio fazer aqui. Algo arde seu coração e é isso que importa. Prosperidade e abundância é você entender que isso também é dinheiro, mas também muitas das vezes não é. Riqueza e dinheiro, né? Dinheiro é tudo aquilo que você pode comprar. Riqueza é aquilo que você não tem dinheiro nenhum para pagar. O ar que você respira, o dia lindo, suas vistas. Você já pensou se você tivesse que pagar menos de 1 milésimo de centavo por cada respiração que você dá? Você teria dinheiro para isso? A saúde que você tem, se todas as vezes seu coração fosse bater, se devesse pagar um pouquinho, você teria dinheiro para isso? Não. Então isso é riqueza, tá? Riqueza que o dinheiro não vai comprar. Jamais, pode até comprar, né? Mas não por muito tempo.
E a gente precisa entender muitas das vezes isso, né? A vida, essa forma nossa de viver, eu não digo a vida, né? Essa forma nossa de viver nos mostrou que algumas formas da gente viver não era a forma correta. E agora o universo está dando a oportunidade para a gente entender como é viver a forma correta. E a forma correta não está fora, porque muitas das vezes a gente vai buscar um autocontrole lá fora, a gente vai buscar uma autorresponsabilidade lá fora, a gente vai buscar um exemplo lá fora. Não, tá tudo dentro da gente. É que agora tá despertando. E quando tá despertando, a gente não quer ficar dentro da gente para compreender qual é o momento, para compreender que a vida, o tempo todo, tá ali, dizendo que a gente tá amparado. E a gente se esquece. Por quê? Ouvir a gente é algo tão difícil, né? Às vezes é muito mais melhor ouvir o outro do que nós mesmos. Então aproveita esse processo que a vida tá fazendo você voltar às suas essências, você voltar quem você é, para entender que essa sim é a forma correta de você viver você, né? E que todas as riquezas voltam lá atrás, tá dentro de você e não fora. Conselho que eu te daria e me daria também: para de brigar com a vida, entende o fluxo. De qualquer forma, a vida tá te levando para um caminho, e às vezes a gente precisa ser sensível para compreender esse caminho que é nosso. De qualquer forma, a vida tá te levando para o seu caminho, de qualquer forma a vida tá te conectando. Só que a gente não sabe confiar muitas das vezes, e a gente tem medo, né, de confiar no fluxo da vida. Para de querer entender o caminho. Vai lá, apenas segue, confia, se joga na vida e entenda que tudo que te acontece, até as situações que não são boas, aquela situação que você fala bem assim, cara, essa situação aí não é legal pra mim, ela tá colaborando para alguma resposta pra você. Entenda e confia que todas as situações da sua vida, ela tá te ajudando a algo, a você crescer como pessoa nesse desenvolvimento de vida, a você crescer como alma nesse desenvolvimento, nessa oportunidade única que você tá tendo de ver a vida, tá? Existe 1 bilhão de possibilidades para você, existe 1 bilhão de possibilidades nesse mundo. E começa a ver os outros ângulos da vida, porque também vale a pena, tá? Começa a entender isso. Mas para entender isso, a gente tem que descer um pouquinho lá embaixo e entender as maneiras simples de viver, porque é essas maneiras simples de viver que faz a total diferença. E é isso, galera, estamos aqui, ó, indo novamente lá pro Canudos, né? E esse foi o último episódio da temporada aqui do Contador de Histórias da 2ª temporada. Agradecer a galera da TV Paradise. Estamos de bike aqui, né, ó, simplesinho, como eu falei pra vocês, toda a 2ª temporada ia ser de uma forma bem simples, né, pra gente mostrar a simplicidade da vida. E eu acho que esse é o episódio mais lindo da temporada, porque faz a gente despertar. E eu quis terminar aqui onde a gente gravou um dos nossos primeiros episódios, ou melhor, o primeiro episódio. Só que a gente colocou ele como segundo aí pra vocês assistirem, segundo ou terceiro, se eu não me engano. Mas eu queria terminar aqui, porque essas estradas aqui, ó, como eu já contei, elas já foram caminhos de sonhos e caminhos de maneira simples pra viver na minha vida, tá? Fiquem com Deus. Já foi confirmado, vou falar pra vocês, a 3ª temporada do Contador de Histórias, e em breve a gente volta aí com a 3ª temporada. Forte abraço, agradecer ao meu amigo Marcos Volpe, agradecer toda a galera, toda a equipe da TV Paradise, também com essa parceria aqui com a Web TV Pedra Preta, com a Interativa, TV Interativa aqui em Pedra Preta, né? E do projeto Contador de Histórias. Só agradecer. E agradecer a todos que participaram dessa temporada, tá? A todos que fizeram parte dessa temporada, as histórias que foram contadas, os lugares, a toda a cidade aqui nossa de Pedra Preta, ao pessoal de São Paulo que assiste a gente, do mundo, né, que tá assistindo. E é isso. Essa foi a nossa 2ª temporada de maneira simples de viver, tá? Tchau pra vocês, gente, até a próxima. O Bruno Lodge já tá enrolando aqui pra vocês. Deixa eu andar mais um pouquinho, deixa eu caminhar mais um pouquinho. E é assim que a vida é. Vamos caminhando. Tchau.